Ok, meu amigo e minha amiga. Então Jesus, ele é envolvido por uma multidão, por umas multidões de pessoas. Sorry. E quando aquelas pessoas elas chegam até o Senhor Jesus, elas se achegam ao Senhor Jesus, dizendo assim: Senhor Jesus, cura minha mãe, cura o meu pai, cura o meu filho, cura minha sogra, cura minha família, porque eu tenho famílias, são pessoas paralíticas, são pessoas doentes, e os cancerosos se aproximavam de Jesus. As pessoas se aproximavam de Jesus, porque as pessoas elas esperavam alguma coisa, algum milagre do Senhor Jesus, e as pessoas sabiam que o Senhor Jesus curava. Então elas começavam a apertar o Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa neste momento. Então o Senhor Jesus ele se vê sufocado por pessoas. Jesus se vê sufocado, e Jesus tenta olhar de um lado, e Jesus tenta olhar para o outro lado, e Jesus ele não vê solução de como pregar para aquelas pessoas. Então Jesus ele olha para a tua direita, e ele vê na tua direita um barco muito grande. Jesus vê. Jesus vê uma embarcação. Nessa embarcação, Jesus vê um homem. Jesus ele vê um homem ali naquele lugar. E esse homem ele está juntamente com os pesqueiros, com uma multidão de pesqueiros, ele está ali. Então Jesus olha e Jesus diz para um dos seus discípulos: quem é aquele homem que está perto daquela embarcação grande? Então um dos seus discípulos olha e diz: este que está naquela embarcação é chamado Simão. E Jesus disse: ok, vai lá e diga para Simão que eu preciso do barco dele. E diga que foi o Senhor Jesus que mandou pedir o barco dele. Ok. O seu discípulo ali, ele sai correndo, deixando as suas coisas, caindo as suas coisas, porque era Jesus que estava ali. Você consegue me entender? Eu vou te explicar. Era Jesus que estava ali. Então eles estavam emotivados por querer ouvir o Senhor Jesus. Então eles correm, e quando eles chegam até Simão, eles falam: Simão, você está vendo aquele homem distante lá? Aí Simão olha e diz: sim, estou vendo. Este homem é aquele que eles falam que é o Senhor Jesus, que cura, que faz milagres e etc, 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 etc. E aquele discípulo disse: sim, mas aquele homem mandou pedir o teu barco. O homem mandou que eu viesse aqui para pedir um pouco o teu barco. Aí Simão começou a questionar: mas por que Jesus quer o meu barco? O que Jesus vai fazer com o meu barco? O que ele vai fazer com o meu barco? Por que ele quer o meu barco? Então aquele discípulo disse: eu não sei o que ele quer, mas foi o Senhor Jesus que pediu o teu barco. Então Simão disse: bom, se for o Senhor Jesus que pediu, então vamos levar o barco. Olha, senhoras e senhores, então ali começa uma correria. Começa ali os discípulos empurrando o barco, empurrando de um lado, empurrando do outro, empurrando aquela embarcação. Mas a dificuldade era tão grande,
Porque não era como nos tempos de hoje. Hoje nós temos guindastes, hoje nós temos maquinários, hoje nós temos várias formas de arrastar um barco na areia. Então, o que acontece? Eles, com muita luta, com muito trabalho, com muita perseguição, eles conseguem arrastar o barco. Creio eu, na minha mente pequenez, eu penso que eles colocavam algo que fosse tipo de um cilindro, algo redondo, e arrasta o barco aqui, arrasta aquela embarcação ali, arrasta de um lado, e eles passam a mão e tiram o suor. Mas por que Jesus mandou levar o barco? Por que Jesus e o discípulo, olha, não fala nada, foi o Senhor Jesus que mandou. Então ele disse, eu só vou levar o barco porque o Senhor Jesus mandou eu levar o barco, senhoras e senhores. Então eles chegam com o barco e Jesus vê aquela multidão de pessoas. E Jesus tinha que trazer uma palavra para aquele povo. E na época eles acostumavam muito falar diante do mar. Por que, pastor Ayrton Cardoso, falar diante do mar? Porque diante do mar tinha muito eco, não é? Fazia como você gritar em uma montanha rochosa ou você falar diante onde tem água. Você vai ver que tem um som muito grande de água. E aquilo te dá um eco na tua voz. Então Jesus, ele trabalhava dessa forma. Meu amigo e minha amiga e senhoras e senhores. Aí pensa bem comigo. Jesus então ele começa a subir na proa daquele barco. Na areia, é claro. E Jesus começa a explanar. Jesus começa a pregar. Jesus começa a falar sobre milagres. Jesus começa a falar sobre coisas que aconteciam. Jesus começa a falar que ele pregou para multidões de pessoas e as pessoas eram curadas, senhoras e senhores. Então está aqui a palavra do Senhor. Esta palavra, talvez você diz, mas o pastor não leu a palavra antes de trazer esta mensagem. Esta mensagem, senhoras e senhores, está em Lucas, capítulo 5, verso 1. Onde diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava tranquilamente. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para as águas mais profundas. A todos, lancem as redes à pesca. Simão então respondeu: mestre, esforça-nos a noite inteira e não pegamos nada, porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Então o fizeram. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram. Encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, filho de Zebedeus, sócio de Simão, disse a Simão: não tenha medo, agora em diante será pescadores de homens. Então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo
seguiram o Mestre. Olha, senhoras e senhores, então Jesus, ele começa a trazer um sermão ali. Nós estamos entrando para o segundo bloco.